Eu acho que a gente conseguiu variar. Obviamente que falta bastante coisa, mas eu acho que teve o repertório deu uma melhorada. Bom, então é isso. Se falta muita coisa, dá pra sonhar, Pedro. Dá pra sonhar, Thaís. Se falta muito ainda pro Diniz, isso significa que o Corinthians vai melhorar. Bem, hoje tem mais Libertadores da América na Bandeirantes. Às 7 da noite, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal na Arena Palmeirense. A Rádio Bandeirantes vai transmitir com o Ulisses Costa e nós estaremos aí também nessa transmissão porque os times brasileiros têm uma missão aí nessa competição. Hoje também tem Flamengo na Libertadores, hein? Recebe o Independente Medellín no Maracanã. E a gente vai ficar de olho no jogo que começa às 9h30 da noite. Uma excelente quinta a todos. Tchau, Pedro. Tchau, Thaís. E o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 1 minuto. Bom dia, excelente quinta-feira a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente volta amanhã a partir das 8 horas, depois do Primeira Hora na programação da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV. Estamos chegando a partir de agora e até às 11h30 da manhã com o Manhã Bandeirantes e eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, a sua audiência pelo FM 85.7 e pelas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha a Rádio Bandeirantes pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes gratuitamente na palma da sua mão, pelo seu tablet, pelo seu celular, pelo seu aplicativo que você baixa gratuitamente. Você também nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, a agilidade do jornalismo online com a aba Ao Vivo. Clicou na bolinha vermelha que está piscando na sua tela, você vai nos ouvir de onde você estiver. E uma excelente manhã de quinta-feira a quem gosta do rádio com os nossos bastidores, o rádio com imagem, ilustração das reportagens que nós trazemos ao longo desta manhã, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você digitar na busca do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você já vai ver a aba da nossa programação, o Manhã Bandeirantes, com nossa fotinha, com os nossos patrocínios e principalmente com o conteúdo que a Rádio Bandeirantes oferece nesta manhã de 16 de abril de 2026. Estamos a postos no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em Campinas, aqui no Jardim São Gabriel, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas, hoje na mesa de som e na Central Técnica. A coordenação técnica é do Gil Kleber e a sua participação é fundamental para o nosso Manhã Bandeirantes. Você pode nos escrever pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode também nos enviar a sua mensagem de texto ou mensagem de áudio pelo WhatsApp liberado a partir de agora para a sua participação. DDD é 19 97102 1493. 97102 1493. Participe conosco, mande sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, que é sempre muito bem-vinda a sua participação. Vamos começar orientando o motorista que está conosco nesta manhã, nos dando carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, infelizmente, com um gravíssimo acidente que aconteceu nesta manhã na rodovia Dom Pedro I. Um motorista morreu após uma carreta carregada com milho tombar durante a madrugada. É a alça de acesso de quem está na rodovia Dom Pedro I para ingressar na rodovia Governador Adhemar de Barros, a SP-340, Campinas-Mogi, na pista sentido Jaguariúna. Há uma interdição na alça de acesso da rodovia para a remoção da carga e também para a remoção, infelizmente, da vítima.
Trabalho pericial já realizado, retirada deste trabalhador que faleceu, mas ainda com alguns transtornos para quem passa por esse trecho. Segundo a TESP, responsável pelo transporte do estado de São Paulo, o veículo, o caminhão, seguia sentido Anhanguera quando o condutor perdeu o controle da direção e tombou nessa alça. A vítima não resistiu aos ferimentos e, apesar do resgate feito pela concessionária, a morte foi constatada ainda no local. Por volta de 4h30 da manhã, houve a interdição total dessa alça de acesso e ainda há reflexos neste momento. Informação confirmada agora, vamos lá, a Rota das Bandeiras é a concessionária que administra esse trecho. Há lentidão em alguns pontos na rodovia Dom Pedro, do quilômetro 140 ao quilômetro 134, na pista sentido Jacareí, é justamente o reflexo dessa alça que está interditada para quem vai acessar a Campinas Mogi. O acidente provocou derramamento de carga de soja e também de óleo do motor na pista, o que exige um trabalho de limpeza e um cuidado para que não deixe a rodovia escorregadia. Então é jogada a serragem para absorver esse óleo e evitar novos acidentes, como por exemplo, tombamento de motocicleta, queda de alguém que possa estar passando por lá com o veículo sobre duas rodas, ou mesmo problemas associados a veículos de passeio. Então, se você puder evitar, a rodovia Dom Pedro I, do quilômetro 140 ao quilômetro 134, na pista sentido Jacareí, é onde se tem essa lentidão. Tem outros pontos também com congestionamento, do quilômetro 131 ao quilômetro 134, porque o motorista ele tem que fazer o retorno na Dom Pedro para acessar a Campinas Mogi, sentido Jaguariúna. Então isso provoca também a lentidão no trecho oposto da rodovia Dom Pedro I. Não há ainda previsão para a liberação dessa alça e, consequentemente, para desafogar o trânsito registrado nesta manhã de quinta-feira. No corredor Dom Pedro I, essa é a única ocorrência marcada nesta manhã, registrada nas últimas horas e ainda com essas consequências. Na Magalhães Teixeira, o anel viário SP-083, ou na SP-332, a rodovia Professor Zeferino Vaz, conhecida como Tapetão, o trânsito flui sem problemas nesta manhã para o motorista. Mesmo vale para a rodovia Santos Dumont. Há uma lentidão registrada na chegada a Campinas por conta das obras que acontecem no trevo da Avenida Prestes Maia. É mais adiante essa obra, porém, pelo horário, pelo fluxo intenso, sentido centro, de quem vem de bairros, como, por exemplo, na região do distrito do Ouro Verde, há essa lentidão na chegada a Campinas, tanto por quem está na Anhanguera, mas principalmente de quem está na rodovia Santos Dumont. Ali também é acesso de quem vem dos municípios cortados pela Anhanguera, na parte mais afastada de Campinas, como, por exemplo, afastada sentido interior, por exemplo, Americana, Santa Bárbara do Oeste, então enfrenta esta lentidão o motorista no começo desta manhã e segue agora às 10h07. No sistema Anhanguera Bandeirantes, informação da concessionária para o motorista que segue sentido capital paulista, tem alguns pontos de lentidão, inclusive para quem vem para cá, para Campinas, do quilômetro 109 ao 104, é o entroncamento entre as cidades de Sumaré e Campinas. A ligação feita pela rodovia Anhanguera é uma verdadeira avenida para quem mora num município e trabalha no outro. E isso provoca agora esses 5 quilômetros de para e anda do KM 109 ao quilômetro 105. Ainda pela rodovia Anhanguera, quem segue para a capital paulista enfrenta 2 quilômetros de trecho carregado do KM 62 ao quilômetro 60 na passagem por Jundiaí e 3 quilômetros do 14 ao 11 na entrada da capital paulista. A rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção, não tem lentidão no trecho sentido interior, tráfego normal. Quem está vindo a Campinas também não enfrenta a mesma lentidão da rodovia Anhanguera e na capital paulista, somente o acesso à marginal do Rio Tietê provoca o congestionamento do quilômetro 18 ao quilômetro 13. No mais, o motorista faz boa viagem e pode também orientar os demais motoristas caso você esteja numa fila de veículos, caso você esteja num ponto em obras sem a devida sinalização. Conta pra gente que o Manhã Bandeirantes vai trazer todos os seus relatos pelo 19 97102 1493. 19 97102
1493. Vamos girar o nosso time de reportagens. Temos informações neste momento a respeito de uma operação no Aeroporto Internacional de Viracopos, em que foram apreendidas substâncias usadas para a fabricação das famosas canetas emagrecedoras. Já que mudou a lei e depois da febre que se tornou a busca pelos produtos do tipo Ozempic, Mounjaro e outras marcas similares, agora, com a procura praticamente no mercado paralelo, as canetas não são proibidas no Brasil. Elas são restritas a quem tem um acompanhamento médico e só podem ser compradas nas farmácias com a retenção da receita. É a mesma regra que vale para o antibiótico. Porém, nós vivemos uma era em que, principalmente nas mídias digitais, a busca pelo pseudo-corpo perfeito, que agora é um corpo magérrimo, está fazendo com que a procura por essas canetas continue no mercado clandestino. Na dificuldade de trazer a caneta pronta, tem muita gente que está buscando alternativas e, nesse caso, nessa história especificamente, a Receita Federal apreendeu, já em 3 meses, cerca de 1 tonelada de produtos para emagrecimento proibido no Brasil. Encomendas que vieram principalmente da China e de Hong Kong e que entravam no país com declaração falsa de conteúdo. A última remessa caiu nesta semana. E o repórter Kevin Veloso vai contar pra gente a respeito dessa apreensão agora no Manhã Bandeirantes. Kevin. Olá, Heitor, exatamente. Trago agora todos os detalhes nesta mega operação da Receita Federal, da Polícia Federal, que apreendeu, Heitor, 1 tonelada de substâncias utilizadas em canetas emagrecedoras. Essa operação que começou lá em janeiro, Heitor. Toda essa substância encontrada tem origem da China e de Hong Kong. Então, os contrabandeadores, vêm desse país, vêm da China, utilizando declarações falsas. Eles utilizavam certidões falsas aí para conseguir burlar a fiscalização, enganar ali o sistema de fiscalização do aeroporto e entrar no país, Heitor. A gente lembra também que todo esse material é utilizado justamente para fins estéticos, o que coloca risco aí a todos que utilizam, porque não tem informações da composição, não tem informações da data de fabricação, da sua origem, tá? O material encontrado, então, Heitor, ele estava em formato de pó, justamente para facilitar também o transporte, e a forma em que ele seria vendido, repassado aí para os consumidores. O pó, ele é mais fácil de diluir, então ele seria utilizado como forma injetável. Heitor, a propaganda que esses contrabandeadores faziam desse produto é que ele ajudaria, no emagrecimento. Isso a gente vê uma febre de pessoas arriscando a própria vida, comprando esse tipo de material, sem ter aí uma certificação da Anvisa, da Vigilância Sanitária aqui do nosso país. Então, eles lucravam dessa forma, divulgando dessa forma, que seria remédios que ajudam aí no emagrecimento, no sono e até mesmo na perda de memória, Heitor. Então eles faziam toda uma divulgação em cima desses materiais, desses medicamentos que foram encontrados aí de forma ilegal, Heitor. Um dos compostos mais conhecidos encontrados é a tirzepatida. Ela é utilizada em medicamentos que têm uso liberado aqui no Brasil, O Mounjaro, que é aquela caneta emagrecedora. A gente lembra, o Mounjaro, ele tem autorização, tá? Ele tem a fiscalização feita pela Anvisa, diferentemente da tirzepatida, que não deve ser utilizada e nem vendida aqui no país, justamente por não saber, da onde vem, por não ter ali uma fiscalização ainda concluída dessa substância, Heitor. O que chamou muita atenção também dos policiais federais que fizeram essa apreensão foram a quantidade de materiais que ainda estão em fase de testes, ou seja, colocando mesmo a vida de todos em risco, porque a gente sabe que
para um medicamento chegar até as prateleiras das farmácias, Heitor, ele precisa sim passar por uma série de testes para garantir, né, a qualidade e a segurança desse material para o consumidor final. Então, a gente vê que os contrabandeadores não pensavam mesmo na saúde de ninguém, só queriam lucrar com esse produto ilegal, Heitor. A Polícia Federal também faz um grande alerta, né, dessa apreensão, né, e de todo esse material, porque é facilmente encontrado através da internet. Produtos sem autorização, sem fiscalização da Anvisa e que colocam a vida, Heitor, né, das pessoas que compram sem saber ou até mesmo sabendo. Tem gente que coloca a sua própria vida em risco sabendo que é ilegal, justamente por ter um valor aí mais atrativo no mercado, Heitor. Mas a gente lembra, né, que o barato ele pode sim sair caro, justamente por não ter aí essa fiscalização concluída, né, com os órgãos competentes, Heitor. Eu volto com você. Muito obrigado, Kevin Veloso. A busca, portanto, pelos contrabandistas que estão trazendo este material e assim tentar, de alguma forma, fechar essa torneira aberta em busca do pseudo-corpo perfeito. Deixa eu aproveitar a presença da Nath Luquezzi, antes dela trazer informações também sobre a previsão do tempo, porque esse é um assunto, Nath, que vem ganhando muita discussão nas redes sociais, mas acho que ainda não o suficiente para a conscientização sobre os riscos com o próprio corpo. A estética do corpo magérrimo fez com que muitas pessoas colocassem no próprio metabolismo sem saber quais são as necessidades e principalmente os riscos. Canetas emagrecedoras, dietas mirabolantes. Há nas redes sociais, você que além de jornalista também é uma influenciadora digital, algum tipo de diálogo para que os chamados influenciadores tenham algum freio ou pelo menos um bom senso na hora de divulgar produtos que agora só podem ser vendidos com a retenção das receitas? A gente percebe nas ruas muita gente com emagrecimento rápido, mas nas redes sociais isso é basicamente enaltecido, não colocado como um motivo de preocupação. Bom dia para você, Nath. Agora, 10 horas 16 minutos, a Nath Luquezzi já conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Eu acho que na rede social esse assunto de como forma de discussão pouco é tocado nesse tipo de assunto. A gente fala muito com pessoas que têm essa consciência, mas eu sinto que são pessoas que falam mais assim, no dia a dia, pessoalmente. Tem uma ou outra influenciadora que faz... Porque hoje existem muitas pessoas passando pelo processo de emagrecimento. A gente sabe que a obesidade é uma doença, então tem sim influenciadores que passam por todo esse processo e que fazem uso com acompanhamento de um especialista, com acompanhamento de um médico e falam sobre nas redes sociais de uma maneira em que ela tenta passar essa imagem de que o emagrecimento dela é por conta da saúde. Aí eu acho incrível, eu acho que as pessoas realmente têm que falar. Mas a gente vive um retrocesso na nossa sociedade em que o corpo ideal, hoje em dia, é o mesmo corpo que foi o corpo ideal ali nos anos 90, nos anos 2000, aquele corpo de top model, que os ossos aparecem. E isso a gente vê, eu sempre aparece pra mim aqui no meu Instagram, meninas fazendo alusão à saboneteira, sabe esse osso que fica bem aqui em cima, perto do colo? Como se fosse um sinônimo de ostentação ter uma saboneteira. Está com o que a gente chama de percentual de gordura extremamente baixo. Para uma mulher, o ideal, né, o correto é ali entre 23% e 24%. Tem meninas com 9%, Meu 8%. E isso é um ciclo que vicia, né? E prejudica muito o corpo da mulher. Tem mulheres com pouquíssimo percentual de gordura que não menstruam mais. Então, influencia não só na parte estética, mas também na saúde dessa mulher. Então, eu acho que a gente vive esse retrocesso. As redes sociais inflamam ainda mais, trazem isso como algo esteticamente bonito e a beleza é tudo nas redes sociais, mas não se iludam, existem filtros, um emagrecimento rápido vem com consequências. Então, eu acredito que nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e entender, esse emagrecimento é saudável? É algo que vale a pena?
Eu acho que vale de cada um fazer essa... E que os influenciadores de alguma maneira possam parar. Eu não sei como a gente poderia fazer isso, se existiria um órgão que pudesse regulamentar, até porque hoje existem muitas marcas de suplementos e afins que patrocinam esses influenciadores e que eles têm voz, sim, na rede social, que o que eles falam é lei. Estragos que a gente só vai descobrir a longo prazo. A mesma coisa que a gente fala sobre o uso do vape, que é o cigarro eletrônico, que a gente não tem estudo suficiente de gerações que passaram por isso, é diferente do cigarro. O tabaco, a nicotina, você já tem décadas e mais décadas de estudo que comprovam os malefícios do cigarro, os estragos que ele faz no corpo. Falando do cigarro eletrônico, dos vapes, de uma modernidade dos pods, enfim, chame como você preferir, a gente só vai descobrir isso no futuro, quando as gerações que hoje consomem esses produtos ficarem mais velhas e a gente souber os estragos no corpo. Caneta emagrecedora é a mesma situação. É a busca por um ideal que não existe e que muitas vezes é forçado com cirurgia plástica. O filtro é a fantasia da beleza para a roleta da desilusão que existe nas redes sociais. Mas muita gente entra nessa onda, coloca em risco e isso vai alimentando exatamente essa modalidade criminal do contrabando desses produtos, como o Kevin Veloso destacou. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, distribuição, importação e uso das canetas emagrecedoras Gluconex e Tizedral. A venda desses dois produtos está proibida no Brasil. Informação das últimas horas, produtos que vinham sido trazidos do Paraguai. As marcas são versões de tizepatida, o princípio ativo desenvolvido e registrado por uma farmacêutica Eli Lilly no medicamento Monjaro. No Brasil, a empresa detém a patente da substância válida até 2036, o que significa que apenas ela pode produzir e comercializar medicamentos à base desse composto no país. O que a Anvisa alerta é que as duas marcas não têm a empresa identificada e não têm registro no Brasil, por isso são considerados irregulares. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta que, por serem de origem desconhecida, não há garantia sobre a composição, a qualidade ou a segurança dessas canetas. Nas redes sociais há várias publicações, principalmente em contas sobre importações do Paraguai, anunciando a venda desses medicamentos. Agora, eles são proibidos e não podem mais entrar no país. Agora, o que me assusta é a facilidade de ter acesso a esses produtos, porque eu recebi recentemente, num grupo do condomínio em que eu moro e também de colegas que publicam nas suas páginas do Facebook, uma garota que estudou comigo, por exemplo, no colégio, anunciando a venda de caneta como se estivesse vendendo brigadeiro, como se estivesse vendendo produto de limpeza, mas é algo sério e que tem essa série de restrições. Já deve ter deparado com isso também, né, Nath? Sim. A pessoa faz na caruda, né? Como a gente fala esdrúxulamente, mas a pessoa coloca nos stories, coloca ali no WhatsApp. Isso é um limite tão maluco, né? Eu falei de retrocesso, mas isso a gente não vive só no emagrecimento, a gente vive em várias áreas, né? É muito louco ver isso acontecendo com tanta tecnologia na nossa mão. Porque a ignorância independe da tecnologia. 10 horas e 22 minutos para a gente fechar esse nosso primeiro bloco aqui do Manhã Bandeirantes. A gente tem informação neste momento de uma operação que acontece em Campinas, mais uma. Tudo que acontece de investigação grande no Brasil, em algum momento passa também pela nossa região. A informação que chega neste momento a respeito desse trabalho policial, que também tem a publicação no portal bandmulti.com.br, conta para você em detalhes o seguinte: olha só como a polícia vai aos poucos ampliando o trabalho de apuração e chegando a mais elementos de ocorrências anteriores que nós já vínhamos acompanhando. É a fraude na Operação Fictus, mirando esquema no Pix e falsos roubos da região. São 40 mandados cumpridos nesta manhã com a Polícia Militar e a Polícia Civil, municípios de Campinas e Limeira. O objetivo é desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias que utilizava o registro de falsas ocorrências
para obter vantagens ilícitas através do sistema Pix. Faziam um boletim de ocorrência falso. As autoridades apuram crimes de falsa comunicação de crime, o que é também uma modalidade criminal, estelionato e associação criminosa. São 44 mandados expedidos pelo Juízo de Garantia de Piracicaba. Segundo a apuração, os suspeitos realizavam boletins de ocorrências falsos, simulando que eles tinham sido roubados, mas isso nunca aconteceu. Com o BO em mãos, o grupo contestava transferências realizadas via Pix junto a instituições financeiras para conseguir o estorno indevido desses valores. Então fazia o BO de que teve a conta invadida ou hackeada, chegava num banco e falava, olha, quero de volta o meu dinheiro porque tem um boletim de ocorrência que uma investigação já está aberta. E assim, esse dinheiro que tinha sido movimentado por eles mesmos era estornado, sendo que não havia crime nenhum. O crime era esse. Além do prejuízo financeiro aos bancos, a prática criminosa trazia danos também à gestão da segurança na região. Registros falsos inflavam artificialmente os índices criminais, gerando um aumento nas estatísticas de roubo de crimes que não aconteceram, fora o fato de deixar a polícia atrás de bandidos que, na verdade, se passavam por vítimas. Isso deixava diretamente o planejamento operacional da Polícia Militar, que acabava direcionando um policiamento ostensivo para os locais dos crimes e desabrigando e desabastecendo outras regiões com as viaturas. As áreas que realmente precisam de atenção acabavam ficando desassistidas. O que está acontecendo nesse momento? Uma operação conjunta do CPI 9, o Comando de Policiamento do Interior, o DENTER 9 e o GAECO, Grupo de Ações Especiais de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo. A Operação Fictus mobiliza uma estrutura com mais de 200 policiais e 80 viaturas. Fechando esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, vamos falar de tempo e temperatura? Afinal de contas, neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 24 graus aqui na cidade. A mínima hoje foi um pouquinho abaixo dos 17. E ontem o termômetro subiu e subiu bastante. Batemos quase 30 graus aqui na cidade de Campinas às 13h30 da tarde. Umidade relativa do ar agora está em 66,6% e o vento na casa dos 6 km por hora. Umidade relativa do ar significa cheiro de chuva no ar, Nath Luquez? Por enquanto não, viu? Até porque os ventos que sopram forte durante a noite, durante agora a manhã, esses ventos vêm do oceano. Por isso que a umidade relativa do ar sobe um pouco, até porque hoje à tarde nós teremos 30%. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, que já é considerado aí um alerta para a população. Hoje ainda é um dia de sol predominante, poucas nuvens do céu, sem chuvas no dia de hoje, grande amplitude térmica típica do outono, então as temperaturas hoje variam entre 16 graus logo pela manhã e batemos os 30 graus hoje durante a tarde. Como eu mencionei durante a tarde, então, vamos ter uma queda da umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo dos 30%. Apesar do calor, no período mais quente do dia, as temperaturas voltam a cair durante a noite, mantendo essa sensação de tempo mais fresquinho, mais ameno. Para o final de semana, a expectativa continua de tempo quente, temperaturas mínimas em torno de 20 graus e máximas em torno de 32 graus. Nebulosidade varia em predomínio de sol, céu parcialmente nublado e os ventos seguem fracos para o final de semana, mas os ventos durante hoje e amanhã continuam fortes, principalmente na madrugada. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Ainda hoje nós vamos trazer a votação em segundo turno que aprovou uma mudança na lei em Campinas que vai prorrogar o contrato com as atuais empresas que operam os ônibus da cidade por mais 2 anos. Você vai entender os argumentos dos vereadores que votaram contrário e daqueles que votaram a favor do projeto de autoria da Prefeitura de Campinas. E no próximo bloco, esse mês de abril tem o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E existem alguns mitos sobre a doença. Por exemplo, a ideia de que emoções como estresse, tristeza, traumas podem causar essa doença. Será? Nós vamos trazer um novo estudo sobre esse assunto e conversar com um especialista na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações.
celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Campeonato Brasileiro 2026, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Avaí, às 20h30 no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. E no domingo tem Guarani e Itabaiana, às 16h30 no Estádio Brinco de Ouro. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Você participa desta edição do Manhã Bandeirantes 19 é o DDD 971021493 971021493. A nossa equipe está acompanhando a polêmica e a discussão que já
tem uma repercussão na cidade toda a respeito das bancas no centro de Campinas. E nós falamos aqui no início dessa semana a respeito da nova lei que foi aprovada na Câmara Municipal da cidade, que pretende dialogar com essa proposta que vem do conselho responsável pela parte de tombamento histórico, e foram alteradas algumas regras para o comércio de ambulantes em Campinas. A Câmara votou o projeto do Executivo, mudando algumas coisas, como, por exemplo, a proibição de que o mesmo permissionário tenha mais de um ponto de venda. A Prefeitura argumenta, por exemplo, que a medida quer ampliar o acesso a permissões de outros comerciantes, de outras pessoas que estejam em busca desse espaço para vendas no centro da cidade. O mesmo vale para os produtos oferecidos. Se eu tenho uma barraca ao lado da barraca da Nath Luquez e eu vendo coxinha, ela vai ter que escolher outro produto para vender, ou vice-versa. Então, ficou estabelecida uma distância mínima de 200 metros de escolas, clubes e associações, 250 metros entre ambulantes que exerçam a mesma atividade. Então, 2 barracas de pastel só podem estar distantes no mínimo 250 metros por essa nova lei. A regulamentação de instalações removíveis, como trailers, barracas, também faz parte do texto. As regras detalhadas sobre modelo, locais permitidos, obrigações dos permissionários vão ser apresentadas aos poucos dentro desse projeto. Mas a Graziele Geronde conversou com alguns desses comerciantes e também com um dos vereadores a favor dessa proposta, e a gente vai entender mais sobre como ela vai funcionar a partir da aprovação na Câmara Municipal. Diversas bancas de ambulantes estão espalhadas no centro de Campinas. O seu Fernando herdou o comércio do pai. Praticamente eu nasci aqui na banca a vida inteira, mas era do meu pai, aí passou de pai para filho. Já está partindo para a terceira geração, que é meu filho. Há algumas semanas, uma notificação tentou remover 52 bancas do centro de Campinas por estarem próximas a pontos históricos tombados. Um projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal para regulamentar o comércio de bancas e ambulantes. A matéria vem para atualizar o uso de espaços públicos. O projeto de autoria do Executivo propõe alterações que vão da concessão, penalidades e critérios de organização. Entre as medidas estão a proibição de que um mesmo permissionário possua mais de um ponto de comércio. Em relação às transferências, uma das mudanças traz que quem transferir o ponto só poderá solicitar nova autorização depois de 2 anos. O vereador Carlinhos do Camelô, que é um dos líderes do segmento na Câmara, explica o que muda com a nova lei. Eu acho que todas as leis que são implantadas criam regras, e regras ela é importante, entendeu? Até para garantir o direito desses permissionários. Quando está na lei, é garantido o direito deles, então eu acho que isso é legal. O novo projeto ainda coloca a exigência de distância mínima de 200 metros de escolas, clubes e associações, além de 250 metros entre pontos que exerçam a mesma atividade. O vereador afirma que não concorda com esse ponto e que deve apresentar uma emenda em relação a esse assunto. Eu acho que isso não é legal, porque a pessoa tem o direito de vender, a pessoa também tem o direito de escolha, ela compra onde que ela achar melhor. Então isso acaba tirando ali a autonomia dos permissionários de escolherem o que eles querem vender. O Marcelo, que vende artigos religiosos há mais de 20 anos, diz que a nova lei não traz muitas mudanças, mas o distanciamento mínimo também é um item que, segundo ele, deveria ser revisto. É uma coisa que eu sou contra seria o 250 metros, que eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, correto? E também gostaria que essa lei não pegasse nós, que no caso meu, que eu tenho uma banca perto da outra que não tem 250 metros, que os pontos meus já existem há 70 anos. Então, eu não gostaria que isso refletisse a gente, porque vai ter uma certa constrangimento em termos de mudança, vai ter custo, tudo. Então, eu acho que a partir do momento que aprova a lei a partir de hoje, é daqui para frente que vale a lei. Os anteriores, eu acho que tem que prevalecer do jeito que está sendo. E eu sigo na dúvida de por que tanta pressão em cima desses comerciantes especificamente. Tem tanto problema no centro de Campinas, tem tanta situação para resolver de infraestrutura, de segurança pública, de
limpeza, de higiene, de problemas de quem mora no local, prédios que viraram verdadeiros fantasmas no centro de Campinas. Mas parece que o problema da cidade são as banquinhas, são as barraquinhas, é o tiozinho que está vendendo pastel, é a banca do alemão. Não estou entendendo por que de repente isso virou a grande questão a se resolver na cidade de Campinas. Campinas que suspendeu temporariamente a remoção das 52 bancas no centro, criou um grupo de estudo, havia a expectativa de um plano apresentado no início dessa semana, o que até agora ainda não veio de maneira concreta para saber o que vai ser resolvido. O conselho responsável, que é o CONDEPAC, o nome é Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, acordou da noite para o dia e falou, não, vamos resolver esse problema aqui em Campinas porque grandes prédios, praças tombadas estão sendo manchadas, poluídas por bancas de jornais, barraquinhas que vendem sorvete. Espera um pouquinho, gente. É isso mesmo que está afastando o povo de Campinas? É isso que está tirando o campineiro do centro e jogando nos shoppings? É óbvio que não. É óbvio que não. É calçada quebrada, é cheiro de urina na 13 de maio, é a presença de moradores em situação de rua nas portas das lojas, é a falta de segurança, e não necessariamente na estatística, mas na sensação de segurança. Se o campineiro não se sente seguro ao pisar no centro de Campinas, ele vai procurar um shopping, ele vai procurar um comércio no próprio bairro, ele vai procurar a venda na internet. Então, para trazer de volta o público em Campinas, na região central, você precisa resolver o que afasta o público. Eu não conheço ninguém que fala o seguinte, não, eu não vou no centro não porque tem muita banca, onde você anda você tropeça com alguém vendendo caldo de cana. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E são pessoas que estão pagando os impostos, que têm autorização para estar lá. Não estou falando do comércio clandestino, não estou falando da venda irregular de produtos, não. Estou falando de quem está instalado com autorização da justiça. Aí agora tem que resolver essa questão? Por quê? O que querem colocar no lugar? Qual é a pressa de tirar esses comerciantes? O que vai ser implantado por ali? Isso não ficou claro ainda. Vai deixar a praça livre? Vai deixar mais espaço para as pessoas caminharem? E vai instalar onde essas barracas? Você afastando um concorrente do outro de uma distância que agora está regulada por lei. Me fala se isso vai realmente melhorar a competitividade dos comerciantes, porque às vezes você compra uma coxinha numa barraca, um sorvete na outra, tudo muito próximo. Aí não, agora você tem que comprar a sua coxinha aqui, mas do outro lado da praça você vai comprar o doce que seu filho está pedindo. Para quê? As pessoas estão tropeçando nessas barracas, eu não estou entendendo. Dificilmente eu vou conseguir entender um argumento lógico para tudo isso. Se Campinas tivesse patrimônios históricos que atraíssem turistas do Brasil inteiro, não, está tampando a visão da Estátua da Liberdade Campineira. O Cristo Redentor de Campinas, que vem gente do planeta todo visitar, não está formando fila direito porque tem barraca. Mas o Palácio da Justiça estava largado até anteontem, que só voltou a ser notícia porque foi cutucado na campanha eleitoral. Ah, por favor, né? Vamos com mais calma, em respeito, inclusive, a quem está há tantos e tantos anos trabalhando nessa região importante da cidade. 10h42, Nath Luquezzi, falando em serviço público, hoje tem um trabalho chamado Cidadania Itinerante, que chega a Campinas num mutirão de atendimento gratuito à população. Explica tudo de como funciona esse trabalho, onde está essa carreta, onde está esse veículo estacionado
e o que pode ser feito também por lá, Nath Luquez. Então essa ação vai ser realizada entre hoje, amanhã e dia 18 de abril, no sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, na Praça Guilherme de Almeida, o atual Palácio da Cidade ali. É de onde estamos falando. Exatamente. Na Francisco mais. Glicério. Então essa iniciativa ela reúne serviços da Secretaria da Justiça e Cidadania, que são voltados à emissão de documentos, regularização cadastral, orientação a você cidadão e vários encaminhamentos. Entre os atendimentos disponíveis, então, estão agendamento da primeira e segunda via do RG, renovação e agendamento da CNH, segunda via do seu título de eleitor, emissão de segunda via do CPF e consulta ao Serasa, além de solicitação de certidões de nascimento, casamento e óbitos. O mutirão também prevê outros serviços voltados a públicos específicos, como, por exemplo, carteira de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista, emissão da carteira da pessoa idosa, emissão do cartão de estacionamento para pessoa idosa e para pessoa com deficiência, agendamento ao INSS, enfim, vários. A programação inclui ainda certidões de execução e distribuição criminal, orientações sobre seguro-desemprego, entre muitos outros. Além disso, a estrutura vai oferecer orientações migratórias da Organização Internacional para Migrações, agendamento para a Polícia Federal, entre outros. Essa ação busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais em um único local, com atendimento concentrado durante esses 3 dias no Palácio, então, da cidade, na Avenida Francisco Glicério, então, hoje, amanhã e sábado, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Vamos colocar nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes também nesta conversa. 19 é o DDD 971021493. O Edmilson, bom dia para você. Edmilson escreve pra gente o seguinte: essa proibição de um indivíduo ter mais de uma permissão é utopia. O cara coloca a mulher, os filhos de laranja e tá tudo certo. É o que acontece hoje. E aí? O que se pode fazer? Nada. Eu acho uma bobagem não ter essa autorização. Se a pessoa tem condição de ter 2, 3 barraquinhas oferecendo serviços diferentes, não é isso o tal do livre comércio? Ué, nós temos um prefeito que é de um partido que é liberal. Nós temos um prefeito de um partido que é de um grupo que pensa exatamente a respeito do livre comércio. Enfim. E outra, completa o Edmilson, no shopping, se essa lei fosse imposta de não ter loja que venda o mesmo produto do seu lado, o shopping fecharia. Agora quer incomodar as bancas? Fala sério. Eu dificilmente vou ao centro da cidade. Meu shopping agora é a Shopee. Visita só se for nos grandes canyons das ruas de tanto buraco. Falando sobre as visitas dos pontos turísticos de Campinas, tem os Grand Canyons espalhados pela cidade, que são as crateras abertas em diferentes bairros. Mensagem do nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas, também de áudio no nosso WhatsApp. Fala, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos, aqui é o Mikael de Campinas, Fala, Mikael. Mais conhecido como Mica. Heitor, cada dia me dá mais nojo e raiva de político. Tem tantos problemas, igual você falou aí, na cidade de Campinas e no centro de Campinas, para se melhorar. Eles estão votando, estão em pauta isso de uma banca de pastel não pode ficar do outro lado da banca de pastel e 200 metros de distância uma da outra. Cara, cada dia me dá mais raiva e nojo de político. Tanto faz se é PT, se é PL, se é do Bolsonaro, se é do Lula. Cada dia me passa, eu tenho mais nojo de político e nojo de quem fica puxando o saco de direita, de esquerda. Cada dia eu passo, eu tenho mais nojo, mais raiva de político. Eles estão preocupados no bolso deles, o que são a favor deles. Agora, em Campinas, a cidade está abandonada, o centro de Campinas, você vê placa de alugue, se vende, se alugue, se vende. Um centro abandonado, eles impautam isso, tanta coisa para ser revogada ali, para se melhorar ali para os comerciantes, para os ambulantes, para todos ali que frequentam, os clientes todos. Cada dia me passa, eu tenho nojo de política, nojo. O estômago vira. E vira com as pessoas também que ficam puxando o saco de direita, de esquerda, de centro, de infinitas coisas. Me dá nojo. Abraços. Ouvinte de assíduo da Band Campinas. Mikael, obrigado ao Mica. Eu acho que esse é o sentimento de muita gente no Brasil, independente de um aspecto político. Cada um tem o seu posicionamento. A gente vive num país em que, com 5 minutos de conversa, você sabe em quem vai votar, num país polarizado, numa próxima eleição que vai ser muito parecida com a de 2022, todo mundo sabe em quem vota.
Se vota na esquerda, se vota na direita, se vai votar no Lula, se vai votar no Flávio Bolsonaro, se não vai votar em nenhum dos dois. 5 minutos de conversa, todo mundo sabe quem é quem, ok? Só que o problema é o seguinte, é transformar tudo nessa discussão. Porque independente de estar num governo de direita, como é o caso da Prefeitura de Campinas, do governo do estado, num governo mais à esquerda, que não é tão esquerda assim, do governo federal do presidente Lula, você tem uma gestão a ser cuidada. E as pessoas não enxergam as leis, as obras, elas enxergam apenas aquilo que o político do espectro que ela vota quer que ela veja. Isso é muito preocupante mesmo. Porque a gente precisa ter um senso crítico de, independente de gostar ou não de um candidato, de votar ou não naquele candidato, saber apontar os erros, os defeitos daquele candidato mesmo votando nele. Até para poder cobrar depois daquilo que foi prometido e que você votou por conta daquela promessa, ter argumento para dizer, mas você falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo e não fez. Não fez por quê? Mas os políticos eles se protegem numa bolha, numa redoma, e tudo no meio político gira em torno de eleição. Isso também me incomoda um pouco. Eu tenho me tornado meio ombudsman ultimamente, viu, Nath Luquezzi? Com a nossa própria classe de jornalistas. Sim. Porque a gente fala tanto que eles só pensam em política, Só que 1 ano e meio, 2 anos antes da eleição, a gente está falando de eleição. A gente também fica alimentando essa ânsia que os políticos têm pela urna, pelo próximo voto, pela próxima eleição. Claro que a gente divulga a pesquisa de opinião, a gente traz os dados, elas são importantes, principalmente agora, de abril até daqui para frente. Mas, era maio de 2025, já tinha pesquisa de candidato a presidente da República, com gente que você nem sabe se vai ser candidato a presidente da República. O que isso traz? Um debate para uma sociedade em que a gente fala, político só pensa em eleição, mas a gente também só fala de eleição. A gente tem que falar de eleição, porque estamos num ano importante. Mas nem tudo pode ser eleição. A cidade não para em ano de eleição, o governo do estado tem que trabalhar, independente do candidato ser o próprio governador, o governo federal tem que trabalhar, independente de Lula ser candidato à reeleição, e você tem que olhar fatos. A gente tem que olhar que o Brasil não para. Então, só falar de eleição é cômodo para quem já está no cargo ou para quem está competindo no cargo, porque tudo parece que gira em torno da próxima disputa. Os políticos pensam assim. A gente não pode pensar assim. A gente tem que cobrar quem está no cargo, independente de ser candidato ou não, porque a vida continua. Outubro vai ter eleição, mas estamos em abril e na metade do mês tem um monte de coisa para resolver no governo do estado e no governo federal. Vamos deixar a eleição para o momento da eleição. Nem tudo pode girar em torno da primeira semana, do primeiro domingo de outubro, não. Mais uma mensagem de áudio para a gente fechar esse bloco do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia para o pessoal da banda. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Bom dia para Nath. Bom dia. Oi, Heitor. Ontem eu estava ouvindo a Band Esporte com o Carlos Batista e eles teve um horário lá que eles falaram, pararam de falar de futebol, ficaram falando de política, falando de imposto caro, que o Brasil tá o imposto mais caro do mundo. Tem que avisar aí pro Tigrão aí que ele deu um palpite aí, palpite não, falando que isso é o governo do Lula, por isso que ele tá caindo nas pesquisas. Tem que avisar pro Tigrão que Tigrão e essa turma aí de bolsonarista aí, que imposto não é coisa do executivo, é coisa do legislativo, coisa dos deputados. Tem que perguntar pra essa turma aí, os deputados que eles votaram, em quem que eles votaram para deputado. Tem que ir em cima dessa turma aí, não em cima do governo. Então esses caras estão muito mal informados, entendeu? Imposto na época do Bolsonaro, ou tava igual agora, ou tava pior. É o Cícero, do Jardim Aurélia. Espaço democrático aqui do nosso Manhã Bandeirantes. O Cícero, morador do Jardim Aurélia, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes. Você sabe que a eleição de deputado, muitas vezes ela é tratada assim, com desprezo. E ontem eu acompanhei, não sei se você teve oportunidade, Nath, você ouvinte da Rádio Bandeirantes, uma entrevista num portal com o Manuel Gomes. Sabe quem é o Manuel Gomes? Lembra da música Caneta Azul, Azul Caneta, um hit, que é
É uma piada. O hit é uma piada. Caneta azul, azul caneta. Manuel Gomes será candidato a deputado federal pelo Avante no estado de São Paulo. Ele que já foi candidato a deputado pelo Maranhão em 2022 no PL, fez pouco mais de 7 mil votos e agora foi convidado pelo Avante. E foi uma entrevista ali com o jornalista Paulo Matias, com o crítico musical Regis Tadeu, enfim, virou um folclore, mas que escancara um pouco o que será a eleição para deputado federal. A tentativa de muita gente mudar de vida através do grande salário que terá o deputado federal e que tem há anos, e as mordomias de um parlamentar em Brasília. A melhor pergunta, melhor ironicamente falando, da entrevista foi a seguinte: Manuel, você sabe que nós vivemos num país polarizado. Ele não sabia o que é polarização. Você se identifica mais de esquerda ou mais de direita? A resposta foi: não, eu fico mais na minha. Agora, qual é a preocupação? Manuel Gomes é apenas um exemplo dos chamados puxadores de votos. Ele tem 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele foi convidado pelo Avante para ser candidato. Ele não vai ser eleito. Não é porque ele tem 6 milhões de seguidores que ele vai ter milhões e milhões de votos. Mas é a tentativa de achar um novo tiririca, um fenômeno puxador de voto. Isso vai acontecer em todos os partidos, de todos os espectros políticos, esquerda, centro, direita. O centrão é o que mais gosta de fazer isso, que é o quê? Pegar uma celebridade puxadora de voto para, na onda, na cola desta pessoa, eleger pelo coeficiente eleitoral aqueles caciques do partido que já não tem uma base, que você não sabe nem o que está fazendo na Câmara Federal, que você não sabe nem como é que chegou lá. Porque o partido consegue cadeiras a partir desses puxadores e aí vem descendo a lista de quem foram os mais votados. São 513 deputados federais eleitos no Brasil. Não são os 513 mais votados no Brasil. Isso é uma ilusão, achar que a pessoa mais votada necessariamente vai ser eleita. Tem muita gente que entra na base do coeficiente eleitoral. Concordando ou não, essa é a regra. E nós teremos esse fenômeno daqui para frente. De famosos, de celebridades que têm todo o direito de ser candidato a deputado. Todo mundo tem direito de entrar na política. Mas você precisa estar minimamente preparado para saber o que é que você está fazendo ali. E se o candidato não tem esse preparo, o eleitor precisa ter. Voto de deputado federal, de deputado estadual, de senador, não é voto para brincar. Não é voto para escolher aquele que você gosta, aquele que você segue, aquele que te diverte, aquele que virou meme. É voto para saber se aquele cara, aquela mulher vai te representar, vai defender as pautas que você acredita. E aí eu não estou falando de espectro político, não, eu estou falando de bom senso, independente de qual seja a pauta que você acredita. Se você é defensor, por exemplo, da mudança da lei que coloca a maioridade penal nos 18 anos, procure um deputado que tenha esse compromisso. Se você é a favor da descriminalização do aborto, procure um deputado, uma deputada que tenha esse compromisso, que vá trabalhar por essa pauta. E qualquer outro assunto. O que não dá é para deputado prometer coisa que não é de legislativo, isso vai acontecer muito. Deputado que vai prometer na porta da tua casa, ainda mais agora que nas redes sociais cada um faz o seu próprio corte, cada um parece o seu grande marqueteiro. Deputado que vai prometer asfaltar a sua rua, ele não vai. Deputado que vai prometer fazer um parquinho no seu bairro, ele não vai fazer. Deputado que vai prometer mudar a saúde, perfeito. Não, vamos acabar com a fila do SUS. Como? A gente precisa ter o voto de deputado com seriedade e pensar quem esse deputado... Não, mas esse cara é um amigo meu. Ah, eu gosto desse cara porque ele é do meu bairro. Eu gosto desse cara porque eu sigo ele no Instagram. Tá bom. Então analise o partido em que ele está, com quem ele anda e quais são os caciques desse partido. Porque nesse caso aqui o Avante claramente puxou Manuel Gomes para conseguir voto para levar junto os outros que não têm voto sozinho. O mesmo vai acontecer com praticamente todos os partidos, se não todos. Então, escolher um deputado é também ver quem ele vai levar junto com o seu voto. Porque às vezes você gosta só daquela pessoa, você não gosta do partido, mas o seu voto vai ajudar a eleger gente daquele partido, queira você ou não. 10h57,
um rápido intervalo. Na volta a gente fala sobre o Legislativo de Campinas, a votação que prorrogou por mais 2 anos o contrato dos ônibus das empresas que operam o transporte público em Campinas e as últimas informações do portal bandmulti.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Um shopping de Indaiatuba realiza nesta quinta-feira um feirão de empregos com mais de 230 vagas. A ação acontece das 10 da manhã às 2 da tarde e reúne cerca de 29 lojas, oferecendo oportunidades em áreas como vendas, administração e principalmente alimentação. Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e documento com foto. Por se tratar de uma edição exclusiva, o evento reúne apenas vagas das lojas do shopping, facilitando o contato direto entre candidato e empregadores. A entrada é gratuita. A ideia do evento é aproximar quem está procurando trabalho das empresas que precisam contratar. Tudo em um só lugar, facilitando o processo para ambas as partes. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família,
carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes, 11 horas da manhã, mais 3 minutos. Daqui a pouco tem mais participação do nosso ouvinte também pelo DDD 19971021493. Mas vamos dar um giro nas informações do portal bandmulti.com.br. A Maria Eduarda Lopes já está conosco aqui no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas para saber algumas informações publicadas, inclusive você, morador de Valinhos, ou você que sonha em ter o seu animal de estimação, quer ser tutor, quer ser pai de pet, mãe de pet, tem feira nesse final de semana e a Maria Eduarda Lopes já começa a orientar você sobre o assunto. Bom dia para você, Duda. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Isso mesmo, uma ótima oportunidade. Uma feira de adoção gratuita de animais. Vai ser realizada das 9 da manhã até o meio-dia no Parcão do Parque da Cidade, Ayrton Senna da Silva. E é voltada especialmente para adoções de cães adultos. Normalmente, quando os cães são um pouco mais velhos, eles acabam ficando para o final das adoções. Mas olha só que legal, eles já passaram por todos os cuidados, incluindo castração, vacinação e vermifugação, o que garante uma segurança maior e tranquilidade das famílias que vão adotar. Então, uma grande oportunidade, como o Heitor falou, quem quiser ser mãe, pai de pet, sábado, em Valinhos, no Parcão do Parque da Cidade Ayrton Senna da Silva, das 9 ao meio-dia. Tem informação também no portal bandmulti.com.br sobre um curso intensivo que a Unicamp está oferecendo no campus de Limeira. Explica pra gente como vai trabalhar esse grupo. Isso, esse curso que abriu as inscrições é referente a um curso de Libras. O referente vai acontecer no campus de Limeira, com início previsto para maio e junho. A iniciativa ela está sendo promovida pelo programa EcoEdu, com o objetivo de ter mais pessoas que conheçam essa língua, né? Porque hoje o Brasil ele é muito pobre em relação à Libra. E o curso é voltado a iniciantes, oferece uma abordagem prática ao longo do mês, vai visar preparar o aluno para garantir interagir com pessoas surdas. Os participantes com frequências mínimas de 75% receberão um certificado que pode ser apresentado, pode ser até colocado no currículo profissional. Para se inscrever, é solicitada uma contribuição simbólica no valor de R$20. Esse valor ele será destinado às ações com crianças surdas e com síndrome de Down. As inscrições podem ser escritas no Forms, que está lá no portal bandmulti.com.br. É só acessar, clicar e se inscrever. Quem quiser mais informações, além do portal bandmulti.com.br, como é que pode seguir a nossa página nas redes sociais? @portal Bandmulti e também o site que tá tudo ali, todas as notícias de Campinas e região, @portalbandmulti.com.br. Maria Eduarda Lopes, bom dia, bom trabalho para você e para toda a equipe do Bandmulti. Para nós. Às 11 horas da manhã e mais 6 minutos, olha, tem mensagem de texto aqui no nosso canal do YouTube falando a respeito de vacinação contra a Covid. A mensagem do Rafael Mancini Pacheco: região de Campinas fica sem vacina contra a Covid-19 para crianças do grupo prioritário. A situação é a seguinte: Campinas está, de fato, sem a vacina para crianças de 6 meses a 4 anos e de 5 a 11 anos que fazem parte do grupo prioritário. A Prefeitura informa que aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. 69 centros de saúde que estão sem o imunizante. O sistema de monitoramento pode ser acessado pelos moradores, que ali tem a sinalização de quando vão chegar essas vacinas. Mas até agora ainda não há uma previsão. A cidade de Campinas, segundo os dados mais recentes da Secretaria Municipal de Saúde, aponta que de janeiro até o final de março desse ano, foram 527 casos confirmados de Covid-19. Porque nós não superamos essa doença que não tem cura, tem a proteção com o imunizante e é importante que isso esteja disponível para a população. Desses casos, 527, 67 foram em crianças de 0 a 9 anos, 40
em crianças e adolescentes de 10 a 19 anos e nesse mesmo período foram registradas 8 mortes pela doença, as 8 confirmadas de pessoas com 60 anos ou mais. A Secretaria de Saúde de Campinas, por meio de nota, informa que o Ministério da Saúde é o responsável pelo envio da vacina contra a Covid-19, que a última remessa chegou em janeiro desse ano com 1.800 doses. A Secretaria Estadual de Saúde informa que a próxima entrega acontece ainda nesta semana, com o envio de mais de 34 mil doses. E o Ministério da Saúde informa que a responsabilidade da distribuição é da Secretaria de Saúde de cada estado. Agora, uma outra preocupação, Nath Luquezzi, é com a gripe. A antecipação da vacina contra a gripe neste ano é justamente para proteger os grupos prioritários antes da chegada do frio, da grande virada de tempo e temperatura. E, infelizmente, Campinas confirma uma morte pela doença. Sim, a terceira morte por síndrome respiratória aguda grave foi confirmada nesta última quarta-feira, dia 15 de abril, causada pelo vírus influenza agora em 2026. A vítima é uma mulher de 97 anos com comorbidades que havia recebido sim a vacina, mas apenas na estratégia do ano passado, no ano de 2025, não tendo se imunizado neste ano. Desde janeiro, a cidade já contabiliza 32 casos e 3 mortes pela doença. O cenário acende um alerta, considerando que em 2025, Campinas registrou 67 mortes por gripe, sendo que 53 das vítimas não haviam recebido o imunizante. A Secretaria de Saúde de Campinas reforça que a vacinação é a principal medida para reduzir o risco de complicações graves e óbitos. E aí fica aquela dúvida, a gente sempre traz aqui como prestação de serviço quem pode se vacinar. A campanha é direcionada aos grupos prioritários. Então, idosos 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente, trabalhadoras da área da saúde, educação, segurança, caminhoneiros e trabalhadores de transporte público coletivo podem receber a vacina. As doses já estão disponíveis em todos os centros de saúde de Campinas, com exceção do Centro de Saúde do Centro, que realiza essa vacinação na paróquia Divino Salvador. 11h10, agora é oficial. O contrato está prorrogado para as empresas que operam os ônibus da cidade de Campinas. A Câmara Municipal ontem, em segunda votação, teve um resultado muito parecido com o do primeiro turno que nós acompanhamos na semana passada. Pequena mudança é o fato de um vereador que não estava presente na sessão anterior votar contrário, que é o vereador Wagner Romão. A votação teve o seguinte resultado: 32 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, na verdade está contando 32 presentes, mas 2 não votaram, Rubens Gás, do PSB, e o vereador Carmo Luiz, do Republicano. O vereador Luiz Rossini, como presidente da Câmara, ele não vota. Então, a votação deu 22 votos a favor da prorrogação de contrato por mais 2 anos e 8 votos contra. 22 a favor, 8 votos contra. Votaram contra vereadores do PSOL, a Fernanda Souto e também a vereadora Mariana Conte, o vereador Wagner Romão, do PT, assim como a colega de bancada, a vereadora Guida Calisto e também Paola Miguel. Os 3 vereadores do PT votaram contra. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB. Vereador Nelson Ossiri, do PSD, que tinha votado a favor no primeiro turno, votou contra no segundo. Repercussão, né, foi bem grande sobre o assunto. E o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, que manteve o voto contrário. Aí tem a narrativa e o argumento de cada um dos lados a respeito dessa discussão polêmica. Vamos trazer alguns dos argumentos a partir de agora, portanto, reduzindo e resumindo o debate do que nós acompanhamos ontem na Câmara Municipal. O vereador Wagner Romão, ele tem uma situação curiosa. Ele apresentou um projeto para que a lei que a princípio prorrogaria em 3 anos o contrato fosse reduzida para 2. Porém, depois que o executivo, que o prefeito Dário Saad, alterou a lei de 3 para 2, ele foi contrário àquilo que ele era a favor. Os vereadores da base usaram Wagner Romão do PT como um argumento para mostrar, tá vendo? A oposição concorda com a gente. E ontem, depois de faltar a primeira sessão no primeiro turno, o vereador Wagner Romão veio a público explicar por que ele antes era a favor da prorrogação por 2 anos e agora mudou de opinião, sendo a favor da prorrogação por apenas 1 ano. Realmente,
eu participei no dia 25 de março da audiência pública que foi promovida aqui, presidida pelo vereador Roberto Alves, no dia 25 de março, em que veio aqui o presidente da INDEC, secretário de Transportes, e ficou muito clara, e acho que esse ponto é importante para a população também poder compreender o grave problema que nós estamos passando. Ficou muito clara a necessidade, sim, de um período de transição entre o atual contrato e o contrato que, se não houver nenhuma judicialização, o contrato que deve começar com as novas empresas que venceram, pelo menos iniciaram como vencedoras um processo de licitação atual, vigente. E aí sim, eu me estranhei demais com os 3 anos que foram propostos pelo governo. Estranhei porque os 3 anos dariam ao Dário Saad a possibilidade de prorrogar na mão do próximo prefeito, que vai ser eleito em 2028. Será possível que nós iríamos compactuar com isso? E apresentei sim uma emenda de 2 anos para que a prorrogação não ultrapassasse o mandato do Dário Saad. Na semana seguinte, no dia 2 de abril, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana coloca no seu parecer que a melhor solução para o problema que nós estamos lidando agora é que não haja nenhuma alteração na legislação vigente e que, a partir dela, haja a prorrogação através de um contrato emergencial de 12 meses, o que é regido pela lei de licitações, pela atual lei de licitações, para que haja esses 12 meses em que deve compreender o período de transição e o novo contrato com as empresas vencedoras. Essa saída, essa manifestação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana me fez retirar a emenda dos 2 anos, e aqui todos os vereadores que me parabenizam por essa emenda não dizem para a população que eu retirei essa emenda em homenagem, de acordo com aquilo que o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana colocou. Esse o vereador Wagner Romão, ontem antes da votação em que ele foi contrário à prorrogação por 2 anos. A vereadora Débora Palermo, do PL, que votou a favor da prorrogação por 2 anos, ela fez um discurso contundente a respeito daqueles colegas que eram contra esse projeto, entendendo que seria prejudicial à população de Campinas. Eu tenho uma pergunta simples para fazer aqui essa noite. Sabedores que todos aqui somos cientes de que o contrato acaba dia 29 agora e que as empresas que ganharam a licitação não têm garagem, não têm ônibus, não têm funcionários para apresentarem. É viável a gente voltar contra a prorrogação do contrato e deixar a população de Campinas sem transporte público a pé? É isso que é o correto? É isso que é correto com a população? Isso é defender o trabalhador? É votar contra a prorrogação, sabendo que no dia 30 não teremos nem um ônibus nas ruas de Campinas? Isso é correto? Isso é defender a população de Campinas? Nós não estamos confortáveis em votar a prorrogação. Nós também queríamos, nós aqui da base também queríamos que quem ganhou a licitação assumisse o serviço, mas essa não é a realidade. A realidade é que quem ganhou a licitação não tem ônibus, não tem garagem, não tem funcionários. E o contrato acaba dia 29. Então nós, vereadores que temos responsabilidade e compromisso com a população de Campinas, iremos votar pela prorrogação para garantir que no dia 30, você trabalhador, você estudante, tenha ônibus para se locomover na cidade. Você não tenha que pagar do seu bolso Uber, táxi, moto Uber, ou ir a pé, ou ir de bicicleta, ou usar o seu carro. Essa posição da vereadora Débora Palermo, então o resultado final, na verdade foram 23 votos favoráveis e 8 votos contrários ao projeto. Na votação que teve primeiro turno e segundo turno, com números muito parecidos, o projeto é da prefeitura.
é do prefeito Dário Saad e agora a matéria segue para a sanção do prefeito. Medida tomada enquanto não é concluída a contratação das novas empresas. A licitação que aconteceu em março desse ano não foi homologada ainda e apesar das melhores propostas financeiras já terem sido declaradas, ainda é necessário concluir a análise da documentação, impugnações e a viabilidade econômica e operacional de cada uma das empresas. Isso não é sem falar que o processo é extremamente polêmico já há muitos e muitos anos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo negou recentemente representações que queriam barrar o resultado do leilão. Denúncias sobre eventual classificação de empresas que supostamente não teriam condições de operar e contariam com grupos maiores por trás e a possível saída de viações que atuam há décadas na cidade, como o grupo Belamino, do empresário português Belamino de Ascensão Mata, que marcam essa concorrência. O certame teve selecionadas as propostas da Sansetur, da família Chedi, para o lote sul das linhas, a tarifa de remuneração de R$ 9,54, que tem toda uma conta aqui de deságio sobre o valor do teto. Então, para o lote sul, Sansetur, que é da família Chedi. E para o lote norte, o consórcio composto por empresas como Rema e Nova Via, propondo tarifa de remuneração R$ 9,49. Avançado o procedimento, com a futura assinatura dos contratos, a licitação pode resultar na saída das empresas que estão há décadas operando em Campinas, como a Belamino de Ascensão Mata, a empresa dele, que é a VB Transportes, a empresa da Camila Portela Redighieri, e que a gente sabe que é a Unicamp Transportes e a Itajaí Transportes, além da Expresso Campibus. São empresas que vão ficar mais um tempo, mais um chorinho ainda, enquanto não se conclui o processo de licitação. Um último intervalo, na volta, a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h22. Um recado para você que está na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos? A verdade é que depois dos 50 o que a gente quer mesmo é sossego. Aproveitar mais a vida com conforto, tranquilidade, boas experiências, inclusive na hora de viajar.
E se você está nessa faixa, você merece esse sossego. Exatamente pensando nisso, existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado, organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. Na nossa região, a Pastore Turismo está na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, que fica no bairro do Cambuí. Anote esse WhatsApp que eu vou trazer para você. 19 é o DDD 992106075. 992106075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. Rádio Bandeirantes. Mensagem que chega da nossa ouvinte Silvia Jones. Acho que cheguei atrasado e quero sentar na janelinha. Entendi direito? Como pode uma empresa que não tem capacidade de atender a população ganhar uma licitação? Já não bastam os problemas que os usuários enfrentam? Inacreditável é a mensagem da Silvia Jonas. Mensagem de áudio também do ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo, Oi. eu tinha mandado um áudio anterior, mas eu acho mais importante comentar disso aqui de Campinas, certo? Sobre essa lei que criaram aí. Tem que colocar regra? Tem. Só que, e quem já tá ali? Vai ser retirado? É isso? Porque se você for ali perto da catedral, tem vários ambulantes vendendo coxinha, um atrás do lado do outro, a menos 50... Não tem como colocar esses caras a 250 metros. Não. Vai tirar eles dali? Ou eles vão ser obrigados, um vende coxinha, outro vende esfirra, outro vende empada? Não pode vender Coca-Cola nas mesmas bancas? Então, eu acho que é uma coisa aí que não dá, tá? Não dá. Eu acho que tem que colocar as regras têm que ser estabelecidas, mas como ficam as pessoas que já estão lá? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, quem são os membros desse conselho que você acabou de citar e como eles votaram? Eu sou campineiro, eu quero saber. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Um bom questionamento e a gente vai tentar também essa informação. Tem o Conselho Estadual, tem o Conselho Municipal. O Conselho de Campinas, eleito para o biênio 2025-2026, que tomou posse esse conselho. Bom, vamos lá. Chefia de Alexandra Caprioli, presidente, Herbeto Aparecido Guimarães, vice-presidente, estavam listados na composição anterior. Foram empossados em abril de 2025. Mas tem mais gente aqui e a gente vai buscar a lista completa sim. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Condepac, a notícia de abril do ano passado. Condepac empossa novos membros para o biênio 2025-2026. Conselheiro Roberto Baldin Simeonato, representando a sociedade civil. O conselho é formado por integrantes indicados por secretarias municipais, universidades, entidades culturais, movimentos da sociedade civil, conselhos de classe, garantindo diversidade de representação. Você está cheio de gente da prefeitura. O que mais tem é gente da prefeitura. Então vamos dizer que se não é diretamente a vontade do prefeito, é a vontade do grupo político que está lá. Só que aí você joga nas costas do Condepac, que daí não, mas não sou eu tô só atendendo o conselho que está montado pela própria prefeitura. Enfim, mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Heitor, você falou que o Caneta Azul não vai ser eleito. Heitor, nós moramos num país onde a maioria da população, os votantes, mais de 90% são analfabetos políticos. Sai na rua e pergunta qual a função do deputado estadual, com um deputado federal, um vereador, ninguém sabe. Então essas figurinhas assim, elas têm carisma, elas acabam sendo eleitas. Tiririca, né? Uma índia lá que nunca foi índia, que anda com cocar na cabeça. Então assim, ontem eu estava vendo inclusive uma discussão lá na comissão que é presidida pela Érica Hilton. E um dos assistentes, uma das pessoas que estava assistindo, pegou e chamou uma deputada de horrorosa.
Um deputado, um grandão, saiu de lá, levantou, veio, deu um tapa na mão dele e jogou o celular dele longe. Aí já fechou o tempo, né? Quer dizer, essas coisas, tempo gasto com nada, né? Então é assim, eu há muito tempo que eu já joguei a toalha, que eu sei que o Brasil é um país que não tem jeito. É um país que os políticos fizeram as regras para favorecer eles. Nunca eles vão fazer regra nenhuma para favorecer o povo. Temos a OAB que está aí, que também jamais vai querer que mude lei, para não ter que colocar de novo seus advogados no banco de escola, de faculdade, para estudar de novo. Então é assim, sabe, feminicídio, mulheres morrendo, mas não muda. Não, o Código Penal brasileiro é o melhor do mundo. Não é de 1940. Se fosse o melhor, não acontecia. O nego pega, mata, se esconde 24 horas, 48, se apresenta com a maior cara de pau com o advogado e vai responder liberdade. Agora você mata uma capivara, você vai preso na hora. Então é assim, sabe, é um país que, infelizmente, não tem jeito. Grande abraço a todos. Grande abraço ao Paulo Neves, nosso ouvinte de todas as manhãs. O que a gente precisa nessa eleição é seriedade. Concordo que, infelizmente, muita gente não sabe o que faz um deputado federal, não sabe a diferença de um federal para um estadual e não sabe em quem votou na última eleição. Por isso que a gente tem que levar a sério a disputa para deputado, porque talvez nós estejamos assistindo o pior congresso da redemocratização. Eu ia dizer da história do Brasil, mas aí eu não tenho conhecimento profundo para isso. Mas da redemocratização de 89 para cá, acho que a gente nunca teve um congresso tão ruim, incompetente, com gente que não sabe o que está fazendo lá, com discussões que passam totalmente longe da realidade do povo brasileiro, mas que no Instagram, no Instagram é um sucesso, porque os caras bombam no TikTok. Daqui a pouco vai ser isso, o deputado vai subir pro plenário e vai estar fazendo dancinha de TikTok, aquela passando a mão na cabeça. 11h29, Nath Luque.